A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que por um motivo ou outro, não interessa, não importa, afastou dos caminhos do Senhor e que se encontra fora do corpo de Cristo, que a Bíblia chama de igreja. Eu estava lendo o profeta Ageu no capítulo 2, versículo de número 9, quando o Espírito Santo traz uma mensagem de esperança à nação de Israel e ele diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar eu suscitarei a paz. Nós precisamos entender, meu irmão, que o Templo de Salomão foi uma obra muito suntuosa, foi uma obra maravilhosa, muito rica, muito cara, uma obra tão escandalosamente produzida, devido às suas proporções, à quantidade de ouro, de pedras preciosas que foram usadas na sua construção, que esse templo ele foi inscrito entre uma das 8 maravilhas do mundo antigo. Ficou registrado nos livros de história e ficou registrado na Bíblia Sagrada como um lugar em que Deus haveria de se manifestar. Mas a nação de Israel, por dificuldades de entender que aquele templo ele apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, as liturgias, as celebrações que se praticava dentro daquele templo apontavam para Jesus Cristo. O cordeiro que era morto ali dentro, ele representava o próprio Cristo, o sangue que era derramado. A pia que se lavava, representando a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, Apocalipse 19 diz isso. A mesa dos pães da proposição era uma mesa feita de ouro maciço, uma mesa muito grande feita de ouro maciço. O ouro representa a realeza de Cristo, O pão representa o próprio Cristo, ele diz que é o pão da vida que desceu do céu. A nação não conseguiu entender que aquele templo apontava para Jesus e ele começou a idolatrar aquele lugar. A nação de Israel começou a achar que aquele lugar realmente era um lugar diferenciado. Nós precisamos entender, meu irmão, que Deus ele não chama pedras, paus, madeiras, mas que Deus tem um chamado todo especial na vida do ser humano. Aquele templo, ele revelava um pouco da glória do nosso Deus. E quem haveria de ser reverenciado realmente era o dono do templo e não simplesmente o templo. Quando Deus permite que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele sai levando cativo os nossos irmãos judeus, e aquele templo ele é destruído. Aquele templo ele é colocado abaixo, ele é saqueado, ele é roubado. As joias, as riquezas, os ouros. E às vezes você pergunta por que Deus permite tantas destruições na nossa vida e de repente nós paramos para pensar, não é? Por que de repente nós paramos e vamos pensar que nós estamos destruídos? Às vezes nós pensamos que o nosso casamento está destruído, que a nossa casa está destruída, a nossa família está destruída. Perdemos a esperança quando nós vemos o casamento se desfazer, perdemos a esperança quando vemos os nossos maridos, as nossas esposas na bebida, no vício, perdemos. Não conseguimos acreditar. E é necessário entender, meu irmão, que Deus é o Deus do entulho. Deus é o Deus do monturo, Ele é o Deus do lixo. Salmo 113 diz que Ele visita desde um monturo. Deus ele é especialista em pegar um monte de pedras e construir algo novo no lugar. A nação de Israel, depois de 70 anos cativa na Babilônia, ela volta para Israel, ela volta para Jerusalém, e agora ela começa a reconstrução desse templo. Um templo que não chegava aos pés do outro em matéria de riqueza, em matéria de beleza,
Mas o profeta Ageu, ele vem dizer que a glória desta última casa, ela seria maior do que a primeira. O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? O primeiro templo não teve a oportunidade e a honra de receber a presença de Jesus Cristo, enquanto o segundo templo recebeu. O primeiro templo, as pessoas vinham aleijadas e voltavam aleijadas para casa, elas vinham doentes e voltavam doentes para casa. Se você ler Mateus 21, no versículo 13 e 14, o 13 diz: a minha casa será chamada casa de oração, e o versículo 14 diz que as pessoas eram trazidos cegos, coxos, e ele curava a todos. A glória desta segunda casa, ela foi muito maior do que a primeira, porque apesar dela não ter aquele dinheiro, aquela fama, aquela toda ostentação, ela tinha a presença do próprio Deus dentro dela. Jesus estava se manifestando naquele lugar com poder e grande glória. Aqui está o ponto de vista o qual nós devemos fixar os nossos olhos. A carta aos Hebreus diz, olhando para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É tempo, meu irmão, de se levantar dos entulhos, é tempo de se levantar deste monte de lixo e reconstruir a sua vida. Reconstruir a sua vida em Cristo Jesus, reconstruir a sua vida espiritual, voltar aos caminhos do nosso Senhor Jesus. E eu profetizo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Jesus há de manifestar na sua vida de maneira poderosa. O versículo seguinte ele diz: e eu suscitarei a paz. Quer ter paz? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Jesus está de braços abertos, meu irmão, esperando o seu retorno. Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, o receba de braços abertos e que o Espírito Santo te encha e te prepare para esses últimos dias que a igreja está vivendo aqui na face da terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.